A gente tava falando antes sobre onisciência e... Onipresença, Não. onipotência. Onisciência e livre-arbítrio. Se tu é onisciente, existe de verdade livre-arbítrio? Ah, cara, isso aí vai longe, cara. É até foda pensar nisso. Porque, porra, se eu sei o que vai acontecer daqui a 100 anos, Sim. eu sei todas as decisões que alguém vai tomar até lá. Porra... É chato isso. Depende de qual é a regra que Deus tá jogando, né? Imagina, 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, e aí Deus... Vamos lá, então vamos dizer que a gente seja de fato tenha o livre-arbítrio e Sim, Deus ok. de fato seja onisciente. Se eu tenho livre-arbítrio, eu posso tomar agora a decisão de estourar meu celular na parede e não fechar um patrocínio amanhã, que seria o patrocínio que salvaria o Flow de uma catástrofe que vai acontecer daqui a 2 dias, tá ligado? Tá. Então vamos dizer que eu jogue o meu celular na parede ou não. Então a gente criou esses 2 universos paralelos aqui. Tá, você E a pode gente tá ou não falando só jogar. de 2. Ok. Isso Tudo bem. aí da decisão de dos 8 bilhões de humanos no planeta Terra. Imagina todas as decisões que acontecem a cada milésimo de segundo no planeta Terra que Deus é obrigado a saber para ele saber o resultado de como vai estar o planeta daqui a 100 anos. Isso não seria enlouquecedor? Cara, isso eu não sei. Na minha mente, Tipo, pra eu mim que imagino sou humano, ele- é impossível. Imagina ele manicômio, sabe? Essas vozes na cabeça. Faça parar, faça parar. Pois É é. enlouquecedor isso. Ou Por a isso, gente não tem o livre-arbítrio porra nenhuma, e aí ele só sabe um resultado. o e livre-arbítrio foi uma criação humana. acabou. Ou o Pra livre-arbítrio. justificar os argumentos ateístas. É. Ah, mas se ele sabia, então por que que ele botou a árvore e falou que não podia? Aham. Ah, até que o livre-arbítrio na Bíblia não fala sobre livre-arbítrio. Não? Não, foi criação humana, de seguidores de Deus, padres, bispos, etc. O livre-arbítrio não, você não lê na Bíblia livre-arbítrio. Sério? Sério. Caralho, interessante. Pois é. Muita coisa foi criação humana, né? Assim, religiosamente falando. A religião está em constante evolução. Ela se adequa também com as mudanças Com culturais certeza. e da sociedade. Né? Então, A Bíblia que a gente lê hoje não é a mesma Bíblia De antes ontem. antes do rei James. Né? Exatamente. E muitas dessas criações humanas, por exemplo, o papado foi uma criação humana. Deus não fala, então crie um papa para me representar. Assim, eles tiram um trecho da Bíblia para justificar o papado. Que é o do Pedro, que é o livro. Pedro, você terá chave... Era alguma coisa assim. Você terá chave que será a chave da minha moradia, né? Aham. Então tem que ter um representante para a moradia de Deus. Logo, vamos criar a dinastia do... Pedro foi o primeiro papa. Então o argumento deles é esse. Então depois de Pedro veio fulano, veio ciclano, que era o representante da moradia de Deus. Então eles pegaram esse trecho para justificar o papado. Foi uma coisa abraçada pelo catolicismo, né? Protestantismo, né, evangélico, não reconhece isso. Foi uma criação dessa vertente. Tem uma porrada de feriado aí que a gente só pegou de outras religiões e foda-se também. Sim, Tipo o sim, dia de sim. todos os santos, tá ligado? Sim. Então tem alguns, né? O próprio Natal, que cientificamente não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, porque a estrela lá que passa lá, ela passa em outra época do ano, tá ligado? Uns bagulho assim. É tudo uma construção. É, tudo uma construção. É uma construção. É. Você pega uma lenda do seu vizinho, pega uma lenda do seu outro vizinho, não que você copiou, assim, vou copiar aqui o texto dele, mas assim, são trocas. Trocas culturais. Né? O dilúvio existe em várias religiões ali na Mesopotâmia, ali no Mediterrâneo, onde o cristianismo nasceu. Todas as lendas das religiões que surgiram ali tem dilúvio. Dilúvios antes do dilúvio bíblico. Né? O dilúvio babilônico era antes do dilúvio bíblico. A epopeia de Gilgamesh, não sei se você já ouviu falar da epopeia de Gilgamesh. Cara, já ouvi falar, mas eu não manjo. Pois é, eu assim, faz tempo que eu li sobre isso. Então aqui eu vou gaguejar um pouco. Mas assim, conseguiram achar lápides de argila de uma grande biblioteca da Mesopotâmia. Que assim, são os registros mais antigos que a gente tem. Mais antigo que a própria Bíblia. É muito legal você encontrar isso. Assim, a Bíblia só foram pergaminhos achados, sei lá, mais de 4.000 anos. Aí numa escavação os caras acham textos de 6.000 anos. De argila, de um imperador da Babilônia, ali na Mesopotâmia, que queria realmente registrar histórias. Não tinha nem papiro, era placas de argila. Acharam uma biblioteca. Olha a riqueza histórica que é isso. E uma dessas placas falava de uma epopeia de um herói sendo
massacrado por um dilúvio de um Deus raivoso. E não era o Deus cristão, esse Deus raivoso. Então você vê que existiam muitas trocas culturais e o dilúvio bíblico, eu não estou falando isso como forma de crítica. O dilúvio bíblico, ele é uma construção de vizinhos, uma construção cultural. Olha, falando aqui tem um texto de dilúvio, aí as gerações vão passando, você vai lá, começa a ter comércio com outros povos, a lenda de um lado vai para o outro, que nem o romano que se apropriou das lendas gregas. Né? E a coisa vai sendo construída. A Bíblia é uma construção dos povos e tribos que viviam naquela época, naquele lugar. Caralho. Isso é loucura se pensar, né? Sim. Não, porque pessoas de pegar a Bíblia, essa é a verdade absoluta, o meu texto é o único. É uma certa soberba, né? É só do meu Deus isso aqui. Né? Se você for ver pelo ponto de vista histórico, cara... Mas de certa forma, isso que você falou... gente foi longe agora. Sim, né? mas na minha visão engrandece a Bíblia. Porque a Bíblia não é algo que, tipo, alguém pegou e decidiu que era assim. É uma construção, como você disse, de lendas de milhares de anos antes de quando a Bíblia foi criada. Sim. Então, talvez, dentro do livro, existe uma sabedoria milenar, talvez a sabedoria mais antiga que a gente possui. Então, isso engrandece o texto, na minha opinião. Uhum. E a Bíblia funciona também como um conjunto de melhores práticas para a humanidade também. Os 10 mandamentos, você fala de regras? Eu falo de como viver de maneira que você não vai encher o saco de ninguém, tá ligado? Tá. Só que no Antigo Testamento lá a gente tem alegorias horríveis, tá ligado? Tipo, crianças sendo devoradas por ursos. Que né? naquela época, 4 mil anos atrás, se a gente já cantava o Boi da Cara Preta 20 anos atrás, imagina 4 mil anos atrás. Né? Eram ursos devorando crianças. Sim. Exato. Né? Se você for voltar cada vez mais. Tanto que o Jesus que fala lá assim, pô, tá ligado os 10 mandamentos? Então aí, ó, resume aí, ó. Ama o próximo como a si mesmo. Que aí... é isso, pô. Mas é isso, Foi um né? dos primeiros sistemas de lei. Porque assim, a humanidade precisa viver sobre regras pra, sei lá... Pra não se bestializar. Vou matar fulano. Não, mas você não pode. Por que eu não posso? Não, porque tá aqui nessa regra e você vai morrer se você matar alguém. Cara, então eu não quero morrer. Então, assim, quando o ser humano começou a se formar em sociedade, em vez de ser, sei lá, caçadores-coletores de 12, 20 pessoas, quando eles começaram a se aglomerar, eles tinham que ter regras. E essas regras vieram muito através da religião, da fé. Pois é. Tábuas de Hammurabi. Uhum. As tábuas de Hammurabi são mais antigas que o Antigo Testamento, que os 10 mandamentos. São as primeiras, baseado lá nas argilas encontradas. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Isso também está na Bíblia. Então, assim, é aquela coisa da construção. As tábuas de Hammurabi, que foi o imperador da Babilônia, já tinha ali uma tentativa de regras para convívio social. Já que a gente vai fazer uma cidade, vai ter, sei lá, 5 mil pessoas aqui e não 12, a gente tem que ter regras. Né? Então, as tábuas de Hammurabi foi o precursor da convivência humana no social. Loucura que a gente achou essas porra, né, mano? Cara, sensacional. É muito legal isso, Porra, né? imagina, é uma galera que viveu há 6 mil anos atrás, sabe? Há 10 mil anos atrás. Então é legal você encontrar aquilo que é como se você estivesse conversando com aquela pessoa, uma pessoa de 10 mil anos atrás. Sim, exato. É como se tivesse um pouquinho lá. Louco, voltasse no decifrar essa porra toda deve ser muito trabalho, tá maluco? Deve. Pra você entender o que tá escrito ali. Aí é com a galera da linguística. Deve ser uns Aí é linguistas departamento muito pica. deles. Então, mas deve ser muito... E se a gente entendeu tudo errado?